Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa de Ben Yanussim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Vaigash começa com a súplica ardorosa de Yehudá ao poderoso governante Yosef, suplicando pela vida de Benjamim, alegando que Yaakov certamente morreria de dor se perdesse seu filho mais jovem. Yehudá se oferece para permanecer no Egito como escravo no lugar do seu irmão mais novo. Yosef, então, decide revelar a sua identidade a seus irmãos, atônitos, perdoando por vendê-los como escravo anos antes. Declarando que enviá-lo ao Egito era parte do plano divino de preparar a sobrevivência na época de escassez. Yosef, então, os envia de volta para a terra de Israel, carregando-os de presente e pedindo que tragam Yaakov e sua família para o Egito, onde viveriam na terra de Goshen. Antes que Yaakov partisse, Deus aparece a ele, reafirmando-lhe que ele os acompanhará e que, ao final, retornarão à terra de Israel como uma grande nação. Após 22 anos de separação, Yaakov finalmente se reúne com seu filho amado, Yosef, e juntos vão ao encontro do faraó. A porção termina descrevendo como Yosef usou os seus vastos poderes para amealhar quase toda a riqueza do Egito para o tesouro do faraó. É isso aí, Zait. Agora o reencontro de Yaakov. Belíssimo. No final de 22 anos. Quando Yaakov ele acreditava que o seu filho tão amado tivesse morto e entrou nesse ponto, ele tinha uma grande tristeza na vida, né, de ter perdido um filho. Quem não pensa isso, né? Quem não sentiria tristeza profunda ao perder um filho? Qualquer um. Ele entra no estado de luto permanente, né, Zait? Exato. Ele se recusa a sair desse estado de tristeza. Que só foi vencido quando ele soube que o seu irmão, o seu tão amado filho, Yosef, ele estava vivo. Mas ele não acreditou de início. Ele resistiu. Resistiu porque, imagina, tantos anos sofrendo aquela dor e de repente descobre que aquela dor não deveria existir. Então, quer dizer, aquela coisa, antes da ficha cair, a pessoa fica meio atônita. Eu imagino a posição dele, como ele deveria estar atônito com aquela coisa toda, né? Ou seja, para Yaakov tudo vai se revelar, né? A Torá omite, mas como que Yaakov recebeu, como que ele reagiu à informação quando ele se inteirou dos fatos, né? Nós podemos do desaparecimento Exato. Na posição humana, que nós somos humanos, na posição humana, como eu reagiria. Então eu imagino como eu reagiria, imagino como ele reagiu, né? E o interessante é o seguinte: a parte que tem contato com o Eterno, né? Yaakov, ele tinha contato com o Eterno sempre. Sempre teve contato com o Eterno, direto, né? Profético, ele era um profeta. E durante todo esse tempo de tristeza para ele não conseguiu profetizar, porque a mente dele estava embotada, estava fechada pelo luto, pela tristeza da perda do filho, né? Quando a ficha caiu, né? Nós estamos falando, quando a ficha caiu, então aquela tristeza se desvaneceu, aquela cortina caiu e a realidade se mostrou, uma beleza de realidade, o filho vivo antes de tudo, e além disso, vice-rei de onde? Do Egito, o país mais poderoso que existia, como fosse o vice-presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho que é mais do que isso, Zait. Ele está no papel de primeiro-ministro porque ele governa o Egito. Se você olhar o papel do vice-presidente, ele não governa. Ou até do rei, ele
Seria, vamos dizer, o primeiro-ministro. Não, ele é o primeiro-ministro, porque ele vai assumir o papel de governante, coisa que o próprio faraó fez questão de passar ele. Exatamente. Então ninguém levante um pé sem que ele permita. Então depois de mim, ele decide todas as coisas. Né? Então a aquisição da riqueza que o Egito se torna no final de 7 anos de escassez, o Egito sai muito mais rico do que entrou na crise. Né? Então ele sai de uma crise muito mais potente do que quando entrou na crise. Então, isso mostra a forte posição de que José ocupou no Egito e está expresso no relato de seus irmãos. A Jacó, quando diz assim, pai, José vive e ele governa o Egito. Governa o Egito. Ele governa o Egito. Então, essa é a posição de José. E uma outra informação oculta, né, Zay? Por que ele, ao invés de enfatizar que José está bem, ou que José vive, né, ele fala, pai, José está vivo e ele governa todo o Egito. Então, quando ele governa todo o Egito, é porque ele não é governado pelo Egito. Exato. Né? Esse ponto ou seja, o Egito não influencia, a cultura egípcia não influenciou a José. Ao contrário, José é quem governou. José é quem governou. José dominou e Etserrará. Agora, eu sempre vejo a parte humana da coisa, né? Imagina, depois que ele se inteirou da realidade, depois Jacó se inteirou da realidade e percebeu, imagina o orgulho desse pai. Imagina o orgulho desse pai. Toda aquela dor, todo aquele sentimento que durante todos aqueles anos remoeram aquela mente. Imagina que, de repente, toda aquela dor se transforma em orgulho, em gratidão ao Eterno. Porque Jacó, ele era muito, muito, muito dedicado ao Eterno. E ele percebeu que era a mão do Eterno que estava ali, da mesma forma que Yosef disse aos irmãos que ele ser vendido como escravo foi parte do plano do Eterno para salvá-los da fome. E que mais tarde o Eterno revelou a Jacó de que eles partiriam para o Egito e retornariam à sua terra como uma grande nação. Exatamente. Sabendo disso, 100%. Ele entendeu, né, quando ele inibiu de que José continuasse a contar os seus sonhos mirabolantes, ele falou assim, a Torá descreve, e Jacob esperou nisso. Exato, ele esperou. Esperou para ver. Ou seja, ele teve convicção de que aqueles sonhos de fato aconteceria e agora isso está ocorrendo. Quando nós falamos de lei de retorno, Jacob ele não fica por fora disso. Então ele sofre durante todo esse período, como descreve a Parashá dessa semana, de que ele volta, quando ele vai a Betiel fazer o sacrifício de gratidão, o avodá, né, fica evidente de que ele volta a ter amor pela vida. Né? Então ele estava naquele estado de luto permanente, né? Estava vivendo ali por viver, já não tinha nada, parecia ter muito sentido para ele, mas agora não. Agora ele diz assim, e verei a face de José antes que morra. Isso. Né? Ou seja, quando você tem expectativas positivas, você já fica de olho do tempo que te sobra, do tempo que te resta para você concluir determinados propósitos, objetivos da vida. E é o que volta a acontecer com Jacob. Porque há profecias aí que volta a ser a parte essencial desse profeta, né? Jacob está entre os profetas da Torá, são em torno de 45, né? 45 profetas, e um deles é Jacob. Agora, Jacob volta a receber a presença divina e ele voltou a profetizar. Então, quando ele decidiu fazer o sacrifício, Hashem voltou a falar com Jacob, dizendo, desça, pode descer para o Egito com a tua família. Eu estou com você. Né? Você vai descer hoje com você e depois eu vou tirá-los dali. E dali eles sairão dali com uma grande nação, com uma grande riqueza. Então, vá tranquilo. Então, nós conseguimos perceber que o Eterno, ele nos ama e nos ama muito. Porque ele não precisa de nós. Nós precisamos dele, ele não precisa de nós. E nos ama muito, e por esse amor, ele tem um projeto para nós. Ele tem um projeto para nós. Ele tem um projeto, e esse projeto
ele, da mesma forma com Yosef, não fazia ideia do que iria acontecer, mesmo depois de ter aqueles 2 sonhos, né? Mesmo depois daquilo, ele não fazia ideia do que iria acontecer, né? E o que aconteceu foi o que de melhor poderia ter acontecido, né? Porque o projeto do Eterno, ele deu andamento e deu finalização. Da mesma forma, nós somos parte do projeto do Eterno. Ele tem um projeto para nós. Que projeto é esse? Não sei. Eu sei o seguinte, é bom. Tudo que o Eterno faz é bom. Nada que o Eterno faz é ruim. Nada. É tudo bom. E eu tenho orgulho, um orgulho pessoal de fazer parte, de ser massa, através da qual o Eterno molda alguma coisa, não sei o que, mas ele está moldando. E eu tenho orgulho e tenho um gosto muito grande disso. Então, depois da revelação, né, de que o misterioso governador do Egito se revela a seus irmãos, né, esta paraxá, ela vai novamente colocar ao encontro do outro Yaakov com o seu filho José, que vão ter que conviver, cada um com a sua parte, aquilo que lhe compete. Yaakov, que a todo momento nunca escondeu a sua preferência pelo filho José, Yosef. E Yosef, que nunca usou a modéstia, colocou a modéstia em seu favor, mas ostentou com muito rigor sobre seus irmãos. E os seus irmãos que conspiraram contra José, vendendo-o para o Egito. Então agora eles se reencontram, cada um tendo que pagar a sua parcela, né, a sua parte da lei do retorno, e vão conviver e vão aceitar isso. Isso vai ficar evidente na bênção final que Jacob vai dar a todos os filhos, né? E fica também evidente na flexibilidade que é encontrada em José, não só da frieza de testar seus irmãos, submetê-los a todos os testes de caráter, experimentos sociais, né? Como também de conviver com seus irmãos e com seu pai com muita maturidade e com muita flexibilidade. Agora, o que cada um sofreu à parte, né, individualmente, tanto Erudá, seus irmãos, como Jacob num luto permanente, e José, que sofreu e também foi moldado ao longo desses 22 anos. E a história da forma como Israel vai descer ao seu primeiro cativeiro e dali sair como uma forte, uma poderosa nação. Pessoal, isso e muitas outras coisas da Paraxá será comentada aí pelo mais competente Minyan nesse Shabbat. E fala de Anusim para Anusim. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da Casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. Shabbat.